Neemias 10. Os nomes dos que firmaram a aliança. Os que a assinaram foram Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Genetão, Baruque, Messulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai e Semaias. Esses eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Zanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel. E seus colegas, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Rassabias, Racur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magepias, Nessulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaias, Oséias, Hananias, Hassub, Aloes, Pileia, Sobeque, Reum, Hassabná, Maceias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baanã. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender. Unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se prometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiação por Israel, e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente, no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemo-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera. Conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram do templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos
da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer os dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém? Amém. Agora vamos para o outro capítulo. Eu terminei esse. Agora Neemias 11. Neemias 11, o povoamento de Jerusalém e de Judá. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malelel, descendente de Pérez, Maceias, filho de Baruque, filho de Colrose, filho de Razaías, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez que moravam em Jerusalém era de 468 homens valentes. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Joed, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Gesaias. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles. Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Hilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus. E seus irmãos que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassaí, filho de Azarel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente sobre eles era Zabediel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaias, filho de Hassub, filho de Asricão, filho de Hassabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, chefes dos levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asafe, o dirigente que iniciava as ações de graça na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, depois Abeda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Os levitas da santa cidade totalizavam 284 homens, os porteiros Acube, Talmão e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens.
Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá. Cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, Ezia e Gispá, os supervisionavam. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf. Os cantores, ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles. Os cantores estabelecendo o dever de cada dia. E Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, e em Jeca, Bezel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconã e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim se estabeleceram desde Berseba até o vale do Rinom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Miquimás, Eaia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob, Ananias, Razor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, Lod e Ono, no vale dos Artifícias, e alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias 12. Os sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoque, Hilquias, e Gedaias. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá, e os levitas Jesua, Binui, Cademiel, Serebias, Juda, Matanias. Estes e seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesua foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliacibe, Eliacibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, e Jonatã foi pai de Jaduá. E nos dias de Joaquim, esses foram os líderes das famílias de sacerdotes da família de Seraias, Meraias, da família de Jeremias, Hananias, da família de Esdras, Messulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatã, da família de Sebanias, José.
Da família de Harim, Adná. Da família de Meraiote, Helcai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Messulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Niamim, Edemadias, Piltai. Da família de Bilga, Samuá. Da família de Semaias, Jeonatã. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Jedaias, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Hilquias, Hassabias. Da família de Jedaias, Netanel. Nos dias de Eliacibe, os chefes das famílias, os sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jaduá, foram registrados durante o reinado de Dário o Persa. Os chefes das famílias dos levitas, até os dias de Joanã, filho de Eliacibe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Hassabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam do lado oposto ao deles, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam o celeiro junto às portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba, a dedicação dos muros. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças e com cantos, símbolos, alaudes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz então os líderes de Judá subirem no muro, e constituí 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Saias e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Messulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Metanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águias a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela Torre dos Fornos, até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananel, e a torre do Sem até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim os 2 coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maceias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Hananias com trombetas, como também Maceias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e os cantores cantavam sob a direção de Jezraias.
Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. O ministério do templo. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos, os dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Oh, glória a Deus! Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Agora vamos para Neemias 13. Neemias 13. Outras reformas de Neemias. Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, pois em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia preparado para este uma sala grande onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos, os cereais, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei, e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliacibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas terras. Então censurei os oficiais e lhes perguntei, por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiro sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadoc, o escrivão, e Pedaias, dentre os levitas, e como ajudante deles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueça das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. O respeito aos sábados. Naqueles dias, vi em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo e colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tirô
Eles traziam peixes e todo tipo de mercadoria que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: Por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós? E esta cidade, profanando o sábado, provocais ira ainda maior sobre Israel? Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do edifício do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. Eu coloquei alguns dos meus homens junto às portas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: Por que passais a noite em frente ao muro? Se eu fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim, conforme o teu grande amor. Condenação dos casamentos com estrangeiras. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, um de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fez que jurassem em nome de Deus, e lhes disse: Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus. Estai-vos casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sanbalate, o Horonita, e eu os expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a profissão de lenha em tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Amém? Amém.